Fala pessoal, beleza? Quem fala é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre autenticação e autorização no ASP.NET MVC utilizando cookies. E para isso eu vou estar utilizando aqui a versão 6 do ASP.NET. Vou estar criando aqui um projeto para a gente começar. Um projeto do estilo MVC. Vou estar nomeando ele aqui como ASP.NET 6. E utilizando aqui, como eu falei, a versão 6 do .NET. Agora, como vocês podem ver aqui, eu estou com o projeto totalmente criado. Vieram aqui os arquivos padrões do MVC. Eu vou estar excluindo todos eles, deixando apenas o controller e a view home também. Então aqui tudo que tem em shared eu vou excluir o modelo que veio junto também. Em home eu deixei apenas a index, eu removi o privacy também. E tá do jeitinho que eu quero aqui, só o controller e a home index. E a primeira configuração que a gente vai estar fazendo aqui no nosso projeto é aqui na classe program. A gente vai estar adicionando um novo serviço aqui após a DD Controllers with Views. É bem importante que ele esteja abaixo desse serviço aqui já adicionado. A gente vai estar adicionando o serviço de autenticação com cookies, indicando aqui o esquema dele por cookies. A gente vai estar precisando importar a biblioteca que ele vai solicitar, Ctrl ponto para importar. E com isso a gente também consegue colocar aqui as opções que o nosso cookie vai ter. Então eu vou estar adicionando aqui options. E tem duas opções que são bem importantes da gente adicionar, que é o diretório para onde ele vai redirecionar. E tem duas opções que são bem importantes da gente adicionar, que é o diretório onde ele vai redirecionar o nosso usuário, caso o usuário encontre aí o erro 401, que é o não autorizado, e é onde o usuário ele vai ter que fazer o login. E também uma tela para acesso negado, que é caso o usuário esteja logado, só que ele não tenha permissão para entrar naquela tela. A gente vai estar vendo aí um pouco sobre roles e eu vou estar entrando nesse assunto também. Nesse caso aqui eu vou estar falando para eles serem redirecionados para a mesma página. E no caso de vocês aí, se fosse um caso real, teria uma página de erro específica, ou então redirecionar para login e aqui redirecionar para uma página de erro temática. Vai aí depender de cada caso. Outro ponto importante da gente estar colocando aqui na nossa aplicação é aqui o middleware de autenticação. Ele tem que ser adicionado em cima do middleware de autorização, tem que estar exatamente nessa ordem para funcionar. E um outro ponto importante é a gente adicionar as políticas de cookie, que são algumas regrinhas de segurança que a gente precisa pôr para proteger o cookie que a gente vai estar adicionando no site. Agora eu vou estar criando aqui uma classe de usuário no nosso modelo. Vou dar aqui o nome de user. Eu vou estar colocando 3 propriedades nela, que vão ser o nickname do nosso usuário, a senha dele e o cargo dele. No caso aqui eu vou estar definindo que o valor inicial vai ser vazio, para sair a marcação aqui. Beleza? Agora a gente pode criar aqui também uma nova classe no nosso projeto, que vai ser a classe de serviços. Ela é a responsável por gerenciar, fazer a criação e a remoção dos cookies na nossa aplicação. Então eu venho aqui em adicionar, nova classe, vou dar o nome de services. E aqui dentro eu vou estar criando um método void, que vai ser o método de login do usuário. No caso, esse login vai ser apenas a parte de criação do cookie. O login em si, a validação, vai ser feita no controller. Bom, para começar aqui nosso método de login, eu vou criar aqui uma lista de claims. var claims igual new. New list de claim.
vou estar precisando importar isso aqui para o nosso projeto. Então, using System Security Claims. E as claims você vai poder adicionar quantas você quiser. Eu vou estar adicionando duas aqui principais para esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, vem aqui em claims add new claim. E a claim ela recebe dois valores iniciais, o tipo e o valor dela. Então eu venho aqui em claims type, claim type. No caso aqui eu vou estar colocando um tipo nome para o usuário e vou estar passando o nome dele. Então é importante aqui que o nosso método receba user, a classe que a gente criou. Vou estar importando ela aqui também para a nossa página. Eu vou vir aqui, user.nickname. Então agora na nossa claim a gente vai ter marcado o nome do usuário. Vou estar adicionando outra, vou copiar aqui a de cima. Essa aqui agora vai ser uma claim do tipo role, que é a função dele, como se fosse o cargo. Então eu vou vir aqui em user.cargo. Então agora tem o cargo e o nickname do usuário gravados. É interessante que a gente pode adicionar quantas roles a gente quiser, caso esse seja um usuário que tenha várias funções. E a gente pode também adicionar roles do tipo que a gente quiser também. Então a gente pode adicionar dessa forma, ele aceita uma string aqui como primeiro parâmetro. Então eu posso adicionar aqui ID e passar o ID do usuário nesse campo aqui também. Vamos estar adicionando aqui também claims principal, o nosso claim identity, passando também que a gente vai estar usando o tipo de autenticação por cookies. E aqui a gente, no nosso claim identity, a gente passa as claims que a gente criou, a lista dela, e o método de autenticação. Como eu falei, vai ser por cookie. Agora a gente também pode colocar algumas configurações no nosso cookie. Então eu vou estar criando aqui um auth properties, passando para ele um authentication properties. Vou estar importando aqui para o nosso projeto também. E nele eu passo o tempo que eu quero para expirar esse cookie. No caso eu estou colocando 8 horas. E também é legal a gente colocar a data no qual o cookie foi criado. Então a gente passa aqui datetime.now, datetime.now, adicionando 8 horas, né? Que vai ser o tempo de expiração do nosso cookie. Agora, para criar esse cookie de fato, a gente precisa do contexto da aplicação. Então é importante também colocar aqui para o nosso método receber HTTP context. Passando aqui como CTX. Claro que no mundo real, numa aplicação real de um projeto, você colocaria a classe services rodando com injeção de dependência, você passaria tudo de uma maneira muito mais clara. Mas aqui, como é um exemplo, eu vou estar passando de uma maneira mais enxuta aqui e direta. Agora que a gente tem o contexto da aplicação, a gente pode colocar um await context singin async, e aqui a gente vai passando os parâmetros que a gente definiu ali em cima. A gente passa novamente o tipo de autenticação que a gente vai usar, vai ser por cookie padrão, o esquema de autenticação. E aqui a gente pode passar o nosso claims identity. E também as propriedades que a gente criou. Então eu venho aqui e defino auth properties. Com isso, a nossa aplicação já pode estar criando os cookies. É importante também aqui colocar como async task, o nosso método, certo? E a gente vai aproveitar aqui e criar um método de remoção desse cookie, como se fosse um logoff dele. Então eu vou estar aqui copiando a parte de cima, colocando aqui, e ao invés de login eu vou colocar logoff. Eu vou estar removendo aqui a classe usuário, que a gente não vai estar usando. A gente vem aqui e pede para ele esperar então por singout, passando também o modelo de autenticação por cookie. Com isso, o cookie criado no usuário vai ser removido. Bom, agora para a gente testar e ver se funciona tudo aqui que a gente criou, a gente pode vir aqui no nosso controller, que é o controller padrão do MVC, ele vem com bastante coisa criada.
A gente remove tudo, menos a index. A gente pode remover aqui o construtor dele também. E agora a gente pode criar um método de login. Um endpoint aqui de login. Como a gente está trabalhando lá com serviços assíncronos, a gente precisa criar aqui também um método assíncrono. De login do usuário. Então eu venho aqui e defino assim. Aqui eu vou dar um return view, só para sair o aviso de erro. E ele vai ficar com essa marcação verde aqui em login, por conta de não ter ainda um await. Mas a gente vai resolver isso agora. Eu vou estar criando aqui um usuário fantasma, né? No caso, como eu falei, numa aplicação real a gente teria que ter aqui um repositório puxando do banco de dados para fazer a validação do usuário. Eu vou estar criando aqui um usuário direto no código. Então eu vou criar um usuário DB como sendo um novo usuário, passando aqui os valores para ele. O cargo eu vou deixar vazio, porque a gente não vai estar fazendo uma validação de cargo nesse momento. Em nickname eu vou colocar o meu nome. Em password vou adicionar até 6. Beleza? Vou estar aqui diminuindo para ocupar menos espaço. E podemos agora fazer um if bem na cara dura mesmo, se o usuário DB não for igual. Usuário DB.nickname. Não for ao usuário que a gente vai estar recebendo. Então a gente tem que receber aqui da nossa aplicação um user. Também é importante a gente colocar aqui como HTTP post, porque vai estar vindo um formulário do front-end. E além do nickname, a gente vai estar colocando... Deixa eu só colocar aqui que eu não coloquei. Vamos colocar também a senha do usuário. Como eu falei, no mundo real, a senha estaria com criptografia, a gente teria que criptografar a senha que o usuário mandasse pra gente, fazer a validação de novo. Falta um ou aqui. No caso, se algum dos dois parâmetros testados derem errado, a gente vai fazer um return view aqui. Na verdade, um return redirect to action. E a gente vai voltar o usuário para index, que vai ser onde vai estar o nosso formulário. Além disso, a gente pode passar aqui um objeto para alertar o usuário lá no front-end do erro de login. Então a gente coloca aqui erro login igual true. E isso a gente vai estar recebendo aqui no index também. Então a gente pode criar aqui um bool erro login. Certo? Aí a configuração aqui do view a gente já faz daqui a pouco. Vamos continuar aqui para não perder o raciocínio. Continuando aqui de baixo, no caso o usuário ele só vive... Continuando aqui de baixo, no caso o usuário só vai vir para essa parte se ele tiver feito a autenticação com sucesso. Se ele tiver acertado o nickname e a password definido aqui. No caso, a gente pode fingir que isso aqui tudo foi um método de validação de login feito num repositório. E agora a gente vai estar criando o cookie do usuário. Então, a gente vem em await, chama a classe service, então new service. E aqui a gente passa o login. O login ele está esperando o contexto e o usuário. O contexto ele está sempre aqui nas nossas requests, HTTP context, e o usuário é o mesmo que a gente recebe aqui de cima. No final, ele vai retornar o usuário para uma outra tela, que no caso aqui vai ser a tela de profile. No caso agora a gente pode continuar aqui com a configuração que a gente estava fazendo de erro de login. Então eu vou adicionar um if
Se o erro do login for verdadeiro, ele vai adicionar aqui uma view bag chamada erro. Nickname ou senha estão incorretos e vai retornar para view. Agora a gente pode também continuar aqui para o método de sair. Ele também vai ser um método assíncrono. Então eu vou criar que nem o de cima, o de login. A única diferença é que ele não vai ter uma página para o usuário acessar. Ele vai vir, vai ser redirecionado direto para o logoff. Aqui não é passado um usuário, passa somente com texto. E a gente faz o retorno para home nesse caso, porque é onde está o formulário do nosso login. A home que na verdade é a index. O método de sair é importante que não seja acessado por todos os usuários e somente aqueles que estejam com a sessão ativa. Para isso, a gente adiciona aqui um authorizer. Vamos dar Ctrl ponto para importar a biblioteca de authorization. E com isso a gente impede que os usuários que não estejam com a sessão ativa entrem nessa página, entrem nesse método. Caso ele tente entrar com a sessão fechada, ele vai ser direcionado para a página que a gente definiu aqui, que é a index. 401, o erro que vai retornar, não autorizado, e vai retornar ele para a index, que é onde vai estar o nosso formulário de login. E é legal também a gente colocar nos outros métodos, os que recebem usuários que não estão autorizados, como o de login e a index, um allow anonymous, só para indicar que esses métodos são acessados por usuários que podem estar com a sessão não iniciada. Agora, para seguir com a nossa aplicação, eu vou estar criando o endpoint de profile. Ele é igual ao endpoint da index, aqui em cima. Vou estar, inclusive, copiando ele. A única diferença é que ele precisa de autorização para ser acessado. Então a gente define aqui como authorize, somente usuários que fizeram login e o login foi concluído com sucesso que vão poder acessar ele. Então a gente adiciona aqui profile. Ele não vai precisar fazer essa validação de erro no login, então a gente remove isso. E uma coisa interessante que eu vou estar mostrando aqui para vocês é como retornar as claims que a gente adicionou ali junto do nosso cookie, né? A gente adicionou aqui as claims do usuário. Então aqui a gente pode criar uma view bag permissões, que a gente definiu as permissões do usuário. E a gente adiciona o HTTP context, que na verdade já está adicionado, né? A gente vai estar capturando ele. A gente vai vir em user.claims. E aqui vão estar as claims do nosso usuário. A gente pode dar aqui uma filtrada pegando o where. A gente tem que importar também a biblioteca do link. Só remover essa parte aqui. Using link. E agora a gente vai estar filtrando aqui pelo tipo da claim, que como eu mostrei para vocês aqui na classe de serviço, a claim ela pode possuir vários tipos, como name, role, então um tipo que você mesmo criou. Então eu venho aqui em claim type. Vou estar importando essa biblioteca aqui para essa página. Se eu não me engano é claims. Isso aqui, ó. Claim type. É claim types, na verdade. Vou estar definindo o role. Então, aonde o tipo da claim for role, que é o caso aqui do nosso usuário, que vai ter de acordo com o cargo dele, ele vai conseguir capturar. Então eu vou estar selecionando aqui para ele pegar somente o valor, porque eu quero uma lista de strings. Na verdade ele vai estar retornando aqui para a gente um enumerable, e caso você precise fazer alguma contagem dessas roles ou algo assim, aí você transforma em lista. Eu vou estar definindo somente como enumerable, porque eu vou passar num loop ali no front-end que eu vou estar mostrando para vocês agora. Outro ponto aqui essencial para a nossa aplicação é adicionar o arquivo do Razor na nossa
pasta Roam. Então vem aqui página Razer vazia, Profile. Esse arquivo .cs aqui a gente não vai estar usando, então vou excluir ele. E tudo que tem aqui dentro a gente pode excluir também. Como o nosso foco não é o front-end, eu já deixei aqui pronto para agilizar. Caso vocês queiram, o código vai estar no GitHub, no link na descrição. E vocês também podem pausar o vídeo e tentar copiar. O que eu estou fazendo aqui, eu estou dando um loop nas permissões que a gente definiu ali no back-end e passando por linha essas permissões. Outra coisa também que eu fiz é eu adicionei um link escrito aí fazer logoff, que vai direcionar o usuário para aquela action de sair no controle home, né? E aqui eu defini só coloquei um texto profile para indicar que a gente entrou no perfil. Aqui na index eu também vou estar removendo tudo que tiver. Vou estar colando aqui o código que eu fiz. Eu estou adicionando o modelo de usuários. Eu estou fazendo a validação do viewbag que eu criei aqui no back-end, caso dê erro. E se tiver a viewbag, caso ela não seja nula ou vazia, ele vai mostrar na tela um aviso em vermelho com conteúdo nela. Então, o conteúdo aqui que eu estou passando é nickname ou senha estão incorretos, ele vai estar mostrando isso na tela e exibindo para o nosso usuário. E outra coisa que eu estou fazendo aqui é o formulário para esse login, que vai redirecionar para login no controle home. É um formulário do tipo post, o método dele é post. E aqui eu estou fazendo só um autocomplete off para não ficar exibindo aquelas caixinhas que aparecem embaixo dos nossos inputs. E aí eu estou adicionando o label e um text box for, aqui utilizando o Razor Pages, para agilizar no recebimento no back-end. Cada item cair direto com o seu determinado aqui no login. Bom, agora eu vou estar compilando aqui para a gente testar a nossa aplicação em conjunto. O usuário que eu defini aqui no back-end, no código fixo, Eduardo, e a senha 123456. Então aqui ele está da forma que a gente criou no HTML. Como o foco aqui do nosso vídeo não é o front-end, somente o back-end, ele está com HTML puro mesmo. O ideal é ter um CSS, todo estilo definido aí por vocês. E também o cargo, ele não é o usuário que define. No caso aqui eu estou colocando o input para o usuário colocar, para a gente poder também testar a parte de roles. Então aqui eu vou estar fazendo o login com um usuário incorreto, vou colocar a senha de uma forma errada. O cargo eu vou colocar ADM mesmo. E ele retornou para a gente que o nickname ou a senha estão incorretos. A gente pode ver aqui, ó, erro login igual true, que é o que o endpoint aqui de login está recebendo no nosso back-end. Agora eu vou colocar então os dados da forma correta. Vou passar aqui o cargo como ADM. E a gente é redirecionado para a tela de profile, que é uma página que somente usuários autenticados conseguem entrar. Tem aqui também o nosso botão de fazer logoff, que caso a gente clique a gente é redirecionado para home. E aqui é aquele loop que a gente está dando nas roles do usuário. A role, como eu falei, não vai ser definida pelo usuário numa aplicação real. Isso nunca acontece. Normalmente é puxado do banco de dados. Então, aqui é mais para dar um exemplo prático para vocês. Bom, clicando aqui no botão de fazer logoff, a gente volta para index. Se a gente tentar entrar em home profile, a gente é redirecionado para index novamente. A gente poderia colocar também para, nesses casos, exibir um aviso aqui, também por meio de viewbag, e ali da mesma forma como a gente fez com o nosso erro no login. A gente coloca aqui sessão inspirada ou alguma coisa assim, faz o teste, e caso for, a gente coloca aqui uma viewbag também avisando o nosso usuário que a sessão dele expirou, ou então que ele precisa fazer a autenticação para entrar naquela página. Agora a gente vai testar aqui também as roles do usuário que a gente definiu aqui na criação do nosso cookie. A gente está pegando de acordo com o que o usuário está digitando lá naquele input. E eu vou estar definindo aqui no nosso profile
que a role necessária para entrar nessa página tem que ser ADM. No caso, se eu tivesse mais de uma role, eu poderia dividir ela aí com vírgula e passando várias roles diferentes. Definido aqui então a role como ADM, o usuário ele vai ser, caso ele não seja administrador, ele vai ser redirecionado para a página que a gente definiu aqui embaixo de acesso negado, porque vai retornar o erro 403, que é o acesso não permitido. Bom, bora lá testar então. Vou estar compilando aqui de novo. Então eu vou estar entrando aqui, passando usuário, senha e definindo aqui o cargo como outra coisa sem ser ADM. Eu vou colocar, por exemplo, vendas. Se eu tentar fazer o login, ele volta a gente para home de novo. Nesse caso, como eu disse, a gente poderia fazer um outro teste, da mesma forma como a gente fez ali com o teste do erro no login, adicionando uma view bag e mostrando um erro diferente. Eu vou estar fazendo o login agora, passando o cargo como ADM, como é previsto ali no back-end, e a gente consegue ter acesso a essa página também. Então, caso o usuário fosse administrador, ele conseguiria acessar essa página. Essa parte de roles é muito usada em sistemas de empresas para definir níveis hierárquicos para acessar determinadas páginas. Como, por exemplo, um vendedor, ele tem permissão para acessar as vendas, acessar os clientes, mas ele não pode ter permissão para modificar outros funcionários. Então a gente coloca lá como, aqui no controller, como administrador, então gestor. E aí somente a pessoa que tiver essa claim, essa role, ela vai poder acessar. Bom, eu removi aqui a parte de roles, quero mostrar para vocês mais uma coisa, que é que quando o usuário ele está logado, deixa eu fazer aqui o login, ele ainda consegue voltar para a página inicial. Num sistema, isso não é legal de acontecer, não é legal o usuário poder fazer login em mais de uma conta, manter ali talvez 2 sessões logadas no mesmo navegador. Isso aí é uma falha. Para a gente solucionar isso, a gente pode vir aqui no nosso back-end, na index, e fazer uma validação. Caso o usuário esteja com a sessão ativa, a gente captura aqui o contexto da aplicação novamente, pegando aqui o user, identity, is authenticated. Caso ele esteja autenticado, a gente faz aqui um redirect to action, passando aqui o perfil, que é a página onde os nossos usuários estão sendo direcionados quando a sessão está ativa. No caso, poderia ser menu, home, qual depender aí na sua aplicação. Outra coisa importante aqui é que o redirect to action ele recebe vários parâmetros. Os mais importantes aí são a action, e caso você esteja redirecionando para alguma action que esteja em outro controller, você pode passar o nome do controller aqui também. Então fica aí a seu critério. Como a gente está redirecionando para o profile, que está no mesmo controller aqui do home, a gente pode colocar somente um parâmetro. Então vamos testar aqui, eu vou recompilar a aplicação. Bom, a nossa aplicação foi startada aqui novamente. Vou fazer o login para a gente poder testar. Entramos na página do perfil, se a gente tentar voltar para index agora. Bom, no caso aqui eu esqueci de uma coisa bem importante, que é o return antes de redirecionar para action. Então aqui a gente pode colocar o return redirect to action. Deixa eu ver se eu consigo recompilar com a aplicação em tempo real aqui. Vamos testar novamente. Aí, agora ele já não permite que a gente entre na index. Se a gente tentar entrar na index, ele volta a gente para o profile. Bom, a ideia do vídeo era mais essa mesmo. Acredito que eu tenha passado aí por todos os pontos importantes da criação do cookie, remoção de sessão. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado aí, deixe um feedback. E é isso. Se inscrevam aí no canal para acompanhar os próximos vídeos referente ao .NET. E até a próxima.